pessoal! Então, agora nós vamos dar início à nossa aula de Geografia. E vamos começar no capítulo 3, na página 336, Tipos de mapa. Então, gente, agora na página 339 nós vamos ler esse quadrinho rosa aí. Você já viu? No capítulo 1, você aprendeu como os mapas eram elaborados e os desafios que os cientistas e cartógrafos enfrentaram para representar o espaço terrestre a partir deles. Você também conheceu as técnicas que são utilizadas hoje em dia para a elaboração dos mapas. Os mapas estão presentes no cotidiano das pessoas há muito tempo. Eles são uma representação do espaço real de determinada área do planeta, mas de forma reduzida. Apesar de parecerem ser somente um desenho, os mapas são uma forma de comunicação, pois não servem somente para a localização de lugares. A partir deles, as pessoas também podem expressar e trocar informações. Aí na parte de baixo, nós temos 4 quadrinhos. O primeiro está com a Beca e ela diz assim: este mapa vai me ajudar na minha localização. O segundo quadrinho tem a Nina e o Torugo. Olha, tem várias coisas que vamos poder ver de perto durante a viagem. No terceiro quadrinho, o Luquinha diz: olha, como são diferentes as características do clima do nosso país. E o Theo e a Duda dizem: nossa, dá para calcular a distância entre esses dois lugares. O mapa ele serve para essas diversas coisas que os colegas da turma olham. Para fazer a leitura e a interpretação de um mapa, precisamos primeiramente analisar qual foi a visão adotada em sua elaboração e criação. Primeiro ponto, a visão ou vista oblíqua. O que é isso? O espaço a ser representado é visto do céu de forma diagonal. É como se o observador estivesse em cima vendo um povo de lado. Por exemplo, em cima de uma serra ou de um edifício alto. Segundo ponto, visão ou vista vertical. O espaço a ser representado é visto do alto, de cima para baixo, como se o observador estivesse em linha reta. Os satélites artificiais e os aviões captam imagens do espaço terrestre. Então, pessoal, numa visão mais simples para vocês entenderem, entre visão vertical e visão oblíqua, eu vou resumir para vocês. A visão vertical eu vejo de cima, reto. E a oblíqua eu estou meio que aqui de lado e eu consigo ver tanto aqui quanto aqui assim, ó. Eu vejo uma visão meio que na horizontal, entendeu? Agora na página 340, vocês vão observar duas imagens. Qual delas apresenta uma visão oblíqua e qual delas apresenta uma visão vertical? Diante disso que eu falei para vocês vão fazer essa atividade aqui. Uma eu tô vendo de cima, que é a praia, ó. Vejo todo mundo de cima, não consigo ver quem está embaixo do guarda-sol bem de cima. E a outra eu vejo mais assim, ó, assim. E aí? Para a elaboração de mapas e plantas cartográficas, a visão vertical é mais utilizada. Aí embaixo no quadrinho lilás. Observe as imagens de plantas cartográficas. Você consegue observar que quanto mais próximo ao solo, mais detalhe pode ser representados? Na produção dos mapas, essa distância deve ser considerada para indicar mais ou menos detalhes da localidade. Na página 341, nós temos aí o Acredite se quiser. O que é um atlas? Vamos acompanhar a leitura com a tia? Um atlas, por definição, é um conjunto de mapas ou cartas geográficas. Porém, o termo também se explica a um conjunto de dados sobre determinado assunto, sistematicamente organizados e servindo de referência para a construção de informações de acordo com a necessidade do usuário. A palavra Atlas é inspirada na mitologia grega, que narra a história do titã Atlas. Conta-se que Atlas tomou à frente das batalhas de Cronos e dos titãs contra os deuses do Olimpo, deixando Zeus furioso. Como castigo, foi obrigado a carregar o mundo nas costas para sempre.
Por causa disso, a palavra atlas está quase sempre associada a algum tipo de apoio. Na coluna vertebral, por exemplo, a primeira vértebra se chama atloide porque sustenta a cabeça. Atlas também pode designar uma figura masculina que serve como coluna de sustentação em construções. Um atlas escolar funciona como apoio à aprendizagem e realização de pesquisas. Portanto, ter à mão um atlas é ter um mundo de informações. Na página 342, nós temos aí os elementos de um mapa. Observe a imagem abaixo e preste atenção à expressão de Luquinha. Luquinha está assim, ó, pensativo, olhando. O que será que ele... Número 1. Agora converse com um colega sobre o mapa. Letra A. O que está sendo representado? Alguém sabe que mapa é esse aí que está sendo representado? Letra B. Quem o produziu? Letra C. Onde está o norte? Letra D. Comparando com a realidade, qual é o seu tamanho? Um mapa, ele é do tamanho real? E aí? Número 2. Os mapas são instrumentos de comunicação. O que está faltando nesse mapa para que possamos fazer uma leitura? Vocês já estão acostumados a verem mapas na apostila de vocês. Nesse mapa aí que o Luquinha está olhando, está faltando várias coisas. O que está faltando? Vocês vão parar, pensar, analisar e escrever. Na página 343, vamos lá. Para que a compreensão das informações de um mapa seja possível, foram criados alguns elementos que devem aparecer em todos eles. Esses elementos são chamados de convenções. Dessa forma, podemos fazer a leitura de mapas produzidos por pessoas de qualquer parte do mundo. Vamos conhecer alguns desses elementos? Primeira coisa que nós temos que saber quando nós vamos produzir um mapa é mapa da onde que nós vamos fazer. É o mapa do Brasil? Se for do Brasil, lá em cima tem que ver o título. Vamos lá, acompanha aí. Título traz informações sobre o assunto que está sendo apresentado no mapa. Ele pode também trazer informações sobre a data e o local dos dados apresentados. A segunda coisa muito importante no mapa também são as legendas. Do lado direito aí na apostila de vocês tem uma estrelinha que significa a capital do país e uma bolinha amarela com um pontinho preto que significa a capital dos estados. E as linhas, os limites dos estados. Então, legenda. Explique o significado das cores das linhas dos símbolos que aparecem no mapa. Se não tiver a legenda no mapa que uma pessoa for criar, a outra que for ler não vai conseguir se localizar, não vai conseguir entender. Então, é muito... A outra coisa muito importante em um mapa é a orientação. Por quê? Porque mostra as direções cardeais e colaterais. Em alguns mapas encontramos a rosa dos ventos completa. Em outros, como este, há apenas a indicação do norte. No caso aqui, nós temos uma parte do mapa do Brasil, na região Nordeste. Então, lá embaixo, vocês estão vendo aí que tem um pedacinho assim da rosa dos ventos, indicando... Quando nós vamos construir um mapa, também é muito importante nós colocarmos nele a fonte. O que é fonte? A fonte informa de onde saíram os dados para a confecção do mapa e onde ele foi publicado. Por meio da fonte, também podemos verificar se as informações são confiáveis. Agora no exercício aí, número 3. E agora? Ficou mais fácil identificar as informações do mapa? Analise-o. Letra A. Qual é o seu assunto? Do que esse mapa está falando? Da onde que é? Letra B. Onde ele foi publicado? Qual é a fonte? Letra C. O que quer dizer o círculo com um pontinho no meio? Olha aí, o círculo amarelo com um pontinho preto. Ele indica o quê? Letra D. E as linhas cinzas? As linhas cinzas, elas estão dividindo um estado do outro. Aquela linha ali é o... Olha aí na legenda. Letra E. E a estrela? Estrela significa o quê? O que ela está representando?
Na página 344, nós vamos estudar agora sobre as legendas. Então, acompanhe a leitura. As legendas nos ajudam a compreender o mapa. Podemos identificar em um mapa diferentes tipos de legendas. Como não é possível representar todas as informações da realidade em um mapa, são utilizadas cores, linhas, fios e símbolos para ajudar na leitura das informações que estão contidas nele. Para a elaboração dos mapas, os cartógrafos costumam utilizar símbolos para representar diferentes elementos. Alguns desses símbolos são reconhecidos mundialmente, ou seja, em qualquer país eles têm a mesma forma de representação, sendo chamados de convenções cartográficas. Assim, uma pessoa em Portugal que ler um mapa feito por um cartógrafo brasileiro conseguirá compreender o que foi representado. Há uma grande variedade de símbolos e cores utilizadas pelos cartógrafos nos diferentes tipos de mapas. Você já percebeu que em todos os mapas os oceanos e rios e lagos são da cor azul e a vegetação é verde? Essas são convenções cartográficas e estão colocadas principalmente na legenda dos mapas. Agora nós vamos ver alguns desses símbolos. Vou até virar minha apostila. A tia tentou virar a apostila aqui, mas a imagem não está muito boa, não está nítida, então eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Os 3 pontinhos indicam o quê? Cidade. Esse retângulo com 3 cruzinhas significa cemitério. Essa âncora, porto. A linha, limite de estado. Esse retângulo com uma bandeirinha, uma escola. Uma curva 40, outra curva de nível. Umas linhas com 2 pontinhos, limite de município. Um retângulo com uma cruz, igreja. Essas linhas azuis, os rios. Uma linha vermelha, rodovia pavimentada. Esse bloco preto com umas pontinhas para cima, indústria. Essa negocinho azul assim, cheio de ondinha, é uma represa. Túnel, esses parênteses assim, túnel. Poço de petróleo, essa torrezinha toda cruzadinha. Esse retângulo cheio de pontinhos verdes é uma mata. Ponte é assim, ó. 2 enxadas, mineração. Um retângulo cheio de pauzinho verde é um pântano. Essa linha cheia de tracinho é a ferrovia. E o avião, aeroporto. Na página 345, nós temos aí o mapa político do Brasil. Um mapa que nós estamos bem acostumados a ver, né? Que tem os estados e as capitais. Então, vamos lá. Localize a legenda do mapa e responda. Letra A. Qual é a diferença do símbolo da legenda para a capital de país, capital de estado e sedes municipais? Qual é a diferença? Olhem na legenda aí e responda. Letra B. Há alguma legenda mostrando a cor dos oceanos? Por quê? Meus amores, na página 346, nós temos aí um super desafio, que é um jogo da memória das convenções cartográficas. Vocês podem, lá no material de apoio da apostila de vocês, recortarem tudinho e, se estivéssemos na escola, vocês fariam com um colega, mas pode fazer com o papai, com a mamãe, com quem vocês quiserem. Um joguinho bem... Na página 347... nós vamos estar estudando sobre as escalas. Aí tem a conversa das meninas da turma da Eleva aí. A Nina diz o seguinte: se você quisesse desenhar um mapa de sua cidade em tamanho real, você conseguiria? Acho que não teria papel suficiente, a Beca respondeu. Por quê? Porque o mapa ele não é tamanho real. Eu não tenho como desenhar um mapa do tamanho da minha cidade. Não existe um papel do tamanho da minha cidade. Entenderam? Não tem. Continuando a leitura agora. Como os cartógrafos conseguem elaborar um mapa que represente o espaço, mas que não fique diferente do real?
As escalas são elementos importantes no mapa. Elas auxiliam na representação do espaço de forma proporcional ao espaço real, ou seja, indicam o quanto determinado espaço foi reduzido para caber no papel. Essa redução deve manter uma relação entre as medidas originais e as medidas representadas. Vamos ver o que os números de uma escala querem dizer? Então vamos lá. Do 0 ao 2, nós temos 6 quilômetros. Lembrando que 1 quilômetro é o mesmo que 1.000 metros. Então, de 0 a 6 quilômetros, 6.000 metros. Olha só, hein? Continuando. A escala acima indica que 1 centímetro do mapa corresponde a 3 quilômetros na realidade. Essa é uma escala gráfica, pois mostra um esquema, um desenho representado a correspondência entre a distância real e as distâncias representadas no mapa. Mas há outra forma de representar essa correspondência de distâncias, a partir de uma escala numérica, isto é, que utiliza números para realizar uma representação. Utilizando a escala numérica, essa escala ficaria entre... Isso ocorre porque na escala numérica os números devem estar na mesma unidade, centímetros. No 6º ano, você aprenderá a converter medidas de tamanho. O número 1 representa 1 centímetro no mapa e o número 300.000 representa 300.000 centímetros na realidade, que é igual a 3.000 quilômetros. Dessa forma, utilizando a escala gráfica ou numérica, podemos calcular distâncias em um mapa. Quanto maior a escala, mais detalhes podemos ver. Assim, no mapa de Santa Catarina, que possui números menores, a realidade foi menos reduzida, logo tem uma escala maior. Já no Brasil, grandes regiões que têm números maiores, a realidade foi reduzida e, por isso, apresenta uma escala. Na página 348, nós temos aí as atividades. E a número 1 está dizendo assim: observe os mapas abaixo e discuta com o seu colega. Primeiro mapa, Brasil, grandes regiões. O segundo mapa, nós temos só a região sul. E o terceiro mapa, só o estado da região sul, que é Santa Catarina. Na letra A, você notou que cada localidade representada nos mapas está inserida em um espaço maior? Letra B. O primeiro mapa é o Brasil, o segundo a região sul. Você consegue localizar a região sul no mapa do Brasil? Olhem aí, observem. Letra C. Você percebeu que o terceiro mapa apresenta mais detalhes que os outros? Por que você acha que isso ocorre? Se tiver um pouquinho mais de dúvida, volta aqui à leitura da página 347. Na página 349, nós temos outro mapa. Observe o mapa abaixo e complete o quadro. Esse mapa aí é o mapa de Alagoas. A gente vai ler, vai observar, olhar a legenda, olhar as capitais. E na parte de baixo, nesse quadrado rosa, nós vamos responder. Qual é o título do mapa? Qual é a fonte desse mapa? O significado. Os pontos pretos querem dizer o quê? As linhas vermelhas querem dizer o quê? As linhas azuis? E o barco? O que quer dizer um barco? Tipo de escala. É uma escala gráfica ou uma escala numérica? Significado dos números da escala. E aí? Olhem, pesquisem. E para terminar, na página 350, no número 3, nós temos a seguinte pergunta. Explique com suas palavras o que são escalas e por que elas são necessárias na elaboração de um mapa. Meus amores, chegamos ao fim de mais uma aula de geografia. Espero que estejam conseguindo fazer tudo aí certinho. Façam com atenção, com calma, que vai dar tudo certo, tá? Beijinho e até a próxima.